Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Ricardo Russell, História e Ateísmo. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um capítulo muito peculiar da história do ateísmo que diz respeito aos chamados cristãos ateus. Fernando, o que seria esse fenômeno dos cristãos ateus? Bom, eu quando comecei a fazer leituras da bibliografia sobre a história do ateísmo em relação ao período da antiguidade greco-romana, eu acabei me deparando com essa temática. Então eu fui fazendo as leituras, duas das principais leituras que eu tenho sobre o assunto são este livro aqui, uma delas é este livro, Lutando contra os Deuses, o Ateísmo no Mundo Antigo, do Tim Whitmarsh, e um capítulo que está presente neste livro, o livro Oxford sobre ateísmo. Então tem um capítulo aqui que também vai falar. Eu também fui conversar com especialistas sobre história antiga, falei de modo particular com duas professoras, pesquisadoras, a professora Juliana Cavalcante, que inclusive tem um canal no YouTube sobre cristianismo primitivo, e a professora Natália Monserrat, que ajudaram a esclarecer alguns pontos. Acho que então isso foi importante para pensar então esse fenômeno dos chamados cristãos ateus. O que seriam esses cristãos ateus? Para a gente compreender o que seria, é preciso inicialmente ter um entendimento sobre de que maneira se compreendia o que era ateísmo e de que maneira se compreendia o que era religião dentro do contexto do mundo antigo. Primeiramente, a questão do ateísmo. Uma coisa que é preciso já deixar de antemão avisado é que a palavra ateísmo ela não tinha exatamente o significado que nós temos sobre ela atualmente. Então a palavra surge na Grécia Antiga e ela surge num primeiro momento como uma referência às pessoas que viveriam sem a presença dos deuses ou sem a proteção dos deuses. Então o ateísmo, o ateus, o ateu não necessariamente não indicava uma pessoa que não acreditava na existência dos deuses, mas ela indicava uma pessoa que vivia sem a presença dos deuses. Então é diferente. Ainda dentro do mundo da Grécia Antiga, a palavra com o tempo ela vai adquirir essa conotação para se referir a pessoas que não acreditariam na existência dos deuses ou que colocariam em dúvida algum aspecto relacionado à divindade dos deuses. E também, aí vem um dado importante, a palavra ela vai ser um indicativo para pessoas que não dariam muita credibilidade ou também colocariam em dúvida a questão da participação e do comprometimento com os rituais religiosos públicos. Cada cidade-estado tinha sua divindade particular e tinha seus rituais religiosos públicos que marcavam então um momento de reforçar os laços sociais daquela comunidade. Então a religião ela tinha essa característica. Então as pessoas que começavam a colocar em dúvida tinham um pouco dessa questão presente. Então esse é um ponto interessante. Agora a questão da palavra religião. Então aí as professoras me ajudaram nesse sentido. A palavra religião é uma palavra de origem latina e aí etimologicamente ela pode ter esse sentido de o religar, então a ideia de se conectar. Mas aí eu fui perguntar para as professoras, já que eu tinha visto a partir da leitura dos textos, eu tinha visto que dentro do contexto social do Império Romano, a palavra religião, ela era uma palavra cujo significado se referia exatamente à ideia ou à noção dos cultos
religiosos públicos. Esses cultos religiosos públicos, eles eram momentos onde os laços de sociabilidade eram reforçados por parte da comunidade. Então, a religião, ela indicava muito mais essa questão das cerimônias públicas e também desse, então, comprometimento sociopolítico com a comunidade. Então, o indivíduo mostrava esse pertencimento, esse enraizamento dentro daquela comunidade social. E a religião, ela vinha tinha essa característica. Então, a religião não estava necessariamente vinculada, dentro desse contexto de significado, a uma ideia dos deuses existem ou os deuses não existem, mas ela tinha muito esse viés da questão de pensar a religião dentro de uma praxis sociopolítica. E a palavra ateísmo, nesse cenário, de maneira específica, ela acaba sendo utilizada como uma referência às pessoas que se recusavam a participar ou colocavam em dúvida os rituais religiosos públicos e, portanto, acabavam demonstrando não ter um comprometimento em demonstrar, digamos assim, um vínculo ou laços de lealdade com a comunidade sociopolítica. E é aí que entra a questão das primeiras gerações de cristãos, os chamados cristãos primitivos, ou aquilo que na história do cristianismo se denomina como o chamado cristianismo primitivo. O que vai acontecer? Aquelas primeiras gerações de cristãos, eles vão se recusar a participar dos rituais religiosos públicos, uma vez que eles não acreditavam naqueles deuses, nos deuses politeístas, e consequentemente eles viam como uma ofensa a crença que eles tinham em um Deus em particular. Então eles se recusavam, e pelo fato de eles se recusarem, eles passam a ser, a partir do momento que eles começam a ganhar visibilidade, eles passam a ser acusados, e aí a palavra ela vai ser apresentada no sentido de acusação, eles passam a ser acusados de ateísmo. Só que aqui ateísmo não significa, essa é o que eu queria ressaltar para vocês, aqui ateísmo não significa não acreditar na existência de Deus, ou no caso, deuses. Mas a palavra ela significa não querer participar, não colocar em dúvida os rituais religiosos públicos e, portanto, não querer ter um comprometimento com a realidade sociopolítica do Império Romano. Dentro que a religião romana ela coloca, inclusive, a figura do imperador como uma liderança religiosa. Então, o culto religioso público também é um culto à figura do imperador. Então, mostra todo um comprometimento político com o império. E uma vez que os cristãos eles acabavam não querendo participar, não davam valor ou credibilidade a essa questão, então nós vamos ter essa situação bastante peculiar, que é o fato de que os cristãos eles começam a ser chamados, ou no caso, a serem acusados de ateísmo. Então nós temos aqui os cristãos ateus. Nesse sentido, e eu quero frisar aqui, nesse sentido, na maneira como a religião adquire significado dentro do contexto social romano, a palavra ateísmo ela passa a fazer sentido. Então o fato desses cristãos serem chamados de ateus não é uma coisa ilógica ou contraditória, porque tem coerência e tem sentido dentro do contexto de significado
que os termos religião e ateísmo adquiriam naquele momento na história do então nascente Império Romano. Sem falar que a própria palavra ateísmo no mundo greco-romano, né, de um modo mais amplo, ela é uma palavra que não tem uma precisão conceitual e ela acaba sendo muito manejada de acordo com os conflitos sociopolíticos que ocorrem em determinados momentos. Então é uma palavra bastante maleável que pode ser utilizada para determinados indivíduos ou para determinados grupos, de acordo com as situações que vão se apresentando, principalmente de embates políticos sociais. E sempre ela sendo utilizada, a palavra ateísmo, como uma forma de denominar e, no caso, acusar, depreciar, criticar os potenciais adversários. Então, quando os cristãos são chamados de ateus, eles estão sendo acusados, criticados, pelo fato de rejeitarem, criarem um vínculo com uma esfera importante da realidade sociopolítica do Império Romano. E aqui também é um dado importante para nós percebermos como a questão do ateísmo, né, o significado que nós atribuímos ao ateísmo hoje, não necessariamente é o mesmo significado que o termo teve ao longo do tempo, desde o seu surgimento na Grécia Antiga. Então, é preciso ter muito cuidado quando nós falamos sobre ateísmo, pensando o termo e a sua utilização historicamente, porque dependendo do período, dependendo da realidade social, a palavra ela pode ter um significado diferente ou a esse significado, ou seja, não acreditar na existência de Deus ou deuses, a esse significado tem particularidades que dão um caráter todo especial àquilo que ele representava. Então esse é um dado importante, e aí nós também evitamos com isso, né, e com esse alerta, com essa advertência, em cair num anacronismo que seria o quê? Nós tomarmos o significado que a palavra tem hoje e querermos utilizar esse significado para dar uma interpretação sobre o que seria o ateísmo em todos os períodos históricos anteriores àquele no qual nós vivemos. Então, pessoal, esse era o vídeo, né, sobre a questão dos cristãos ateus, e gostaria de ler os comentários de vocês sobre isso e um pequeno ponto final aqui do vídeo, que posteriormente, a partir do momento que o cristianismo começa a ganhar força no Império Romano, o que nós vamos ter são os cristãos começando a utilizar a palavra ateísmo para se referir aos grupos e aos indivíduos que tinham crenças religiosas politeístas, e aí num sentido também de acusação. Então vejam como é interessante que a palavra ela acaba tendo uma utilização bastante variada de acordo com os indivíduos e os grupos que a usam ou partem dela para se referir a outros indivíduos e grupos. Bom, esse era o vídeo, deixo um abraço a todas e a todas e nos vemos em breve.